E aí galera, professora Goretti de Artes falando com vocês sobre o último simulado. Nós precisamos relembrar o que nós vimos, no aulão, nas aulas durante o trimestre. Principalmente relacionando não só ao simulado, mas também questões diretamente ligadas ao Enem. Um dos dispositivos dentro da área das linguagens, especificamente na arte, a questão da interpretação da imagem. O que a gente lembra? Eu tenho que, num primeiro momento, lembrar do tema, contexto, fazer as relações desse tema com o contexto, com o enunciado que está se referindo. O que ele realmente está solicitando? Está pedindo para eu identificar, para eu relacionar? Então, sempre marquem, sinalizem palavras-chave e se atenham a cada detalhe que essa imagem traz, relacionando não só a imagem com o enunciado, ou se ela vem imagem e texto, fazer as relações entre os dois. Ao fazer as relações, nós precisamos também lembrar do contexto do patrimônio cultural que nós trabalhamos também esse trimestre, na nossa sequência didática. O que eu preciso lembrar de patrimônio cultural? Eu tenho patrimônio cultural material e imaterial. O que nós vamos trabalhar? O imaterial. No imaterial, pense aquilo que é palpável, aquilo que passou de geração para geração. Quais são as relações que eu posso fazer? Lembrar, imaterial, aquilo que é produzido com as mãos, a cerâmica, a argila, o queijo de Minas, que são ações produzidas pelo homem e passadas de geração a geração. São conhecimentos tradicionais que são repassados e que mostram nesses grupos sociais o quanto é importante. E aí, claro, a gente tem algumas questões ligadas culturais e materiais, também lembrando a questão da dança. Da dança, o frevo, que se tornou marca registrada também nossa brasileira. Então, lembrando, dentro de patrimônio cultural, cultura imaterial, tudo aquilo que se relaciona à produção, passada de geração para geração, lembrando da cerâmica, do queijo, do frevo. Pensando nessas relações que vêm desses conhecimentos, o que nós precisamos retomar? Quando eu estou fazendo uma leitura de imagem, pensar na imagem sacra. No sentido da imagem sacra, como a gente já trabalhou em aula, qual é o sentido, qual é o significado e se houve uma apropriação dessa imagem. Em que sentido? No sentido de evangelizar, pensando lá no nosso período de colonização, onde se utiliza muito da imagem para evangelizar, porque as pessoas não detinham o conhecimento da leitura, então era através da imagem, e que se fazia esse processo de evangelizar. Então o cristianismo se utilizou muito da escultura, do teatro, das imagens representadas ali, que serviam então para dar os indicadores que os dogmas da igreja então tinham como referência. Dentro desses processos a gente vai ver no Brasil a questão do sincretismo, então como essa imagem ela é representada através do cristianismo e depois, posteriormente, nessa fusão com a cultura afro-brasileira. Nesse sentido, então, a gente precisa lembrar da leitura da imagem, pensar a relação, o tema, o contexto e fazer uma análise criteriosa de cada um dos elementos e sempre relembrando lá do enunciado, o que ele realmente está pedindo. Uma boa prova, um ótimo simulado e vamos lá!